Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao canal do professor Anderson Cruz. É um prazer ter você aqui conosco mais uma vez e nós temos uma missão que é justamente de levar a informação, o conhecimento, o entendimento de vários assuntos. O podcast Anderson Cruz Cast, ele tem uma missão de trabalhar a educação. Mas que educação nós estamos falando? É de levar esse conhecimento, mas não basta ter informação e conhecimento, é necessário termos entendimento. Então, a questão do Anderson Cruz Cast vem justamente nesse momento alicerçar as nossas ideias, desenvolver um bate-papo com os nossos convidados e com você também. Não deixe de participar, curta o vídeo, compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário. Aliás, não esquece de se inscrever no canal e de clicar no sininho para você receber as notificações quando nós inserirmos ali os novos vídeos aqui no canal. Hoje, nessa sequência, nós temos o quarto podcast com o professor Roger Dias. Professor Roger Dias, graduado em Ciências da Computação, especialista em gestão de pessoas, formado em neurolinguística, na questão do PNL, já tem uma vasta experiência, já treinou mais de 500 pessoas, professor universitário e hoje nós estamos aqui nessa sequência para justamente quebrar paradigmas. Levar o conhecimento é essencial, é a nossa missão, de levar até você sabedoria, informação, discernimento, conhecimento e entendimento. Não deixe de nos assistir, não deixe de nos seguir. Então, vamos lá. Hoje nós vamos começar a falar sobre relacionamentos, né? A questão dos relacionamentos. O que são relacionamentos? Nós estamos falando de todos os tipos de relações. A relação profissional com colegas de trabalho, a relação com pessoas da família, relação com amigos, colegas, com todo. Então, hoje você vai entender, vai ter uma pegada sobre a questão da comunicação, da resiliência, da questão de como você saber lidar com o outro, como você pode desenvolver todas as ferramentas a partir dos tipos de relacionamentos que nós vamos aqui apresentar. A questão é como que está as suas relações com o mundo e com as pessoas. Professor Roger, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer ter você aqui nessa parceria, com essa vasta experiência. O que são relacionamentos? Muito obrigado, Anderson. Obrigado a você que está assistindo esse podcast agora. Quando nós falamos em relacionamentos, muita gente leva a entender que são relacionamentos amorosos, né? Mas assim, os relacionamentos amorosos, na minha opinião, assim, são uma pequena parte de todos os convívios que nós temos. Mais do que isso, muitas vezes nós levamos para os relacionamentos amorosos aquilo que vivemos em outros ambientes e vice-versa. De qualquer forma, quando nós falamos em relacionamentos, estamos falando em convivência, em resolução de conflitos, em comunicação na sua essência mais pura. Como fazer... Estamos falando de persuasão, que é um assunto que falamos em outros podcasts também. Então, a gente está trabalhando o assunto que é como eu vou conseguir fazer com que aquele convívio com a pessoa que eu estou necessitando nesse momento, seja pontualmente, seja dentro do meu trabalho, seja dentro de uma vida toda, como eu vou fazer para que aquele convívio seja o mais natural, transparente e assertivo na medida do possível. Nós falamos de assertividade já nos podcasts anteriores, então não se esqueça de assistir os podcasts anteriores também. Como ser assertivo em relacionamentos? Nós temos ferramentas? Será que nós temos maneiras de evoluir nisso? Tudo isso que a gente vai discutir hoje com você aqui. Muito bom, Roger, porque eu vejo que
as relações em todos os âmbitos, em todos os níveis, elas são prejudicadas. Em que ponto principal? O ponto a partir da comunicação. Eu vejo que a comunicação ela é algo tão essencial nas nossas vidas porque nós precisamos praticar diariamente um modo de se comunicar. Porque geralmente as pessoas compreendem que comunicação é o hábito de falar. Eu estou conversando com você, estou falando algo aqui nesse momento. Mas isso não quer dizer que há uma comunicação. Mas no processo das relações, como que você vê toda essa questão da importância da comunicação? Aliás, a partir de agora, comece a analisar em você o que está faltando na sua comunicação. O que é comunicar-se? Nós falamos muito a questão da comunicação assertiva, ou seja, quando nós falamos a palavra assertiva, é uma comunicação clara, é você ter clareza na comunicação. E um dos pontos importantes nessa comunicação clara é justamente como eu articulo, como eu falo as sílabas, o assunto, o objeto da comunicação. Roger, como nós podemos ter clareza na comunicação, nas relações? E quando eu falo relações, eu gostaria que você apresentasse os tipos de relações e, nesse momento, dicas de como trabalhar a comunicação clara, assertiva, de forma transparente, para que não haja conflitos ou minimamente reduzir esses conflitos na comunicação. Relações, comunicação nas relações. Transparência, para mim, sempre é o ponto essencial. Eu costumo dar uma dica que é assim. Quando eu me comunico, principalmente para estabelecer algum tipo de relacionamento, seja profissional ou pessoal, uma coisa que você tem que entender: não existe o óbvio. Tem muita gente que acha assim, eu vou deixar de falar porque está subentendido que não existe estar subentendido. Veja, nós já conversamos sobre isso anteriormente. Cada pessoa é carregada das suas crenças, das suas percepções do mundo. Aquilo que eu percebo é diferente do que aquilo que a outra pessoa percebe. Quando eu deixo de comunicar algo porque eu acho que aquilo é tão óbvio que não vale a pena falar, eu estou perdendo uma boa parte da minha comunicação e estou fazendo com que aquele relacionamento fique capenga. Então, assim, entender que para eu reduzir mal entendidos, por exemplo, eu tenho que ser extremamente transparente, dizer tudo, inclusive aquilo que eu acho que é óbvio, esse é o primeiro ponto para mim. Um ponto importante e que muita gente não pratica. Esquece, simplesmente acha que uma pessoa deve pensar igual eu. Isso daqui é meio óbvio, né? Se eu penso assim, acho que todo mundo pensa assim. Então, essa é a primeira falha que a gente tem que corrigir. Uma outra coisa que eu acho importantíssimo e aí você vai falar, mas que tem uma coisa a ver com a outra, né? O conceito de dor. Eu vou perguntar para o Anderson. Anderson, qual é a maior dor do mundo? Na sua opinião, qual é a maior dor que existe? Eu acredito que, na verdade, é quando o ser humano ele não é compreendido. Eu acho que isso se torna uma das maiores dores do mundo. Tem uma dor maior que essa. A minha. Não importa qual seja. A minha dor sempre vai doer mais. Eu posso estar com uma unha encravada. Você pode ter passado por uma tragédia. A minha dor vai doer mais. A gente entender, Anderson, que quando alguém está expressando algo emocionalmente, a gente tem que entender que aquilo para ela é a maior coisa do mundo. E ela espera muitas vezes em um relacionamento, profissional, pessoal, não importa, que a gente meio que entre em empatia, em sintonia com essa dor. E a gente não acha assim, mas... E aí eu tenho um exemplo que eu falo muito em clínica, né? A pessoa se sente depressiva.
Pô, a pior coisa que você pode fazer para uma pessoa depressiva é você chegar para ela e falar assim, meu, sai dessa, a vida é maravilhosa, que é isso, tanta gente te ama, não sei o quê. Porque naquele momento a gente está fechado num estado de emocional que a gente não consegue enxergar isso. Às vezes soa até agressivo. Como assim? Ela está dizendo que é fácil, que eu posso a qualquer momento sair, que simplesmente eu posso relevar. Aquela pessoa me ofendeu, aquela pessoa foi agressiva comigo, pelo menos eu achei ela agressiva nas palavras, me doeu. E aí a pessoa vem, deixa quieto. Você é maior do que isso. É muito simples falar que a gente é maior do que isso se a gente não começar a trabalhar para, de fato, sermos maiores do que isso. Entender a dor do outro, o contexto envolvido na comunicação para o relacionamento, para mim é essencial para que você possa ter transparência e honestidade. Para mim isso é ponto pacífico. Ponto pacífico. Ô Roger, isso não seria um pouco, ou até mesmo, de fato, ser egoísta quando eu acredito que a minha dor é maior do que a do outro? Ou nós podemos dizer o seguinte, existem dores diferentes, situações diferentes, como que nós podemos deixar claro para o nosso telespectador que está nos ouvindo aqui no podcast, existe algo que se mede na verdade? Como que é esse processo? Porque eu dizer assim, olha, a minha dor é maior do que a sua. Mas às vezes eu posso ter uma compreensão, é possível isso, por exemplo? Bem, eu estou com uma unha encravada, mas o Roger está com uma situação familiar difícil na área da saúde. Um exemplo, hipoteticamente, tá? Universo, cuidado. É possível pensar nesse formato, refletir a partir desse formato, ou realmente sempre vai ser isso? A minha dor é maior do que a do outro. Quando nós falamos em dor, obviamente que existe uma medição que a gente faz, poxa, a pessoa acabou de perder o filho. O que é a minha unha encravada? Perto daquilo. Isso é óbvio. Existe essa mensuração que a gente deve fazer. O que a gente não pode perder de vista é, no momento em que eu estou, e estamos falando de comunicação, no momento que eu estou comunicando algo a você, eu espero que você sinta a minha dor, não assim num contexto literal. Impossível você sentir algo que está dentro de mim, mas eu quero que você me dê toda a atenção possível para que eu possa expressar, para que eu possa não reprimir isso. E aí entra um mecanismo que é o mecanismo supremo da comunicação, no meu modo de entender, que é a escuta ativa. Nós já falamos de escuta ativa em outro podcast, né? Eu retrato aqui que é muito, muito importante, reitero. A escuta ativa é uma das formas mais eficazes de você se conectar à dor do outro. E mesmo que para você, dentro do seu racional, do seu consciente, seja assim, nossa, é tão banal isso, né? Nossa, o chefe dele deu uma bronca nele. Nossa, é uma coisa tão corriqueira para a minha vida. Mas lembre-se, crenças diferentes, experiências diferentes, histórias de vida diferentes. O que para você está acostumado a lidar com uma bronca do seu chefe, para mim, dependendo de como veio esse tipo de bronca, esse tipo de repreensão, pode significar, eu quero mandar um currículo hoje à noite para outro lugar. Eu quero, me tira daqui, por favor. Amanhã eu vou achar um atestado para não vir mais. Então, assim, e principalmente nas relações entre trabalhadores, né? Quando eu tenho um problema, e é uma dor, um problema é uma dor, seja de qual nível for, tudo bem. Você pode ter um problema muito maior na sua vida, mas naquele momento em que eu estou expressando isso, eu preciso que você esteja conectado comigo, que você talvez você não vá conseguir resolver a minha dor, mas que você escute, compreenda e me dê apoio de alguma forma. É assim que a gente faz quando a gente tem uma pessoa na nossa casa num estado, por exemplo, de depressão, como eu acabei de comentar, porque é um estado muito comum, né? Principalmente depois da pandemia, isso daí explodiu. A gente achar que a gente vai conseguir resolver o problema do outro
E principalmente, colocar o meu exemplo. Porque assim, veja se já não aconteceu com você isso antes. Eu estou falando sobre uma dor, por exemplo, eu chego para alguém e falo assim, nossa, hoje eu tô com uma dor de cabeça que não para, parece que não parou o dia todo. A outra pessoa responde assim para você, ih, você não sabe a dor de cabeça que eu tive a semana passada, nossa, eu tive que ir pro hospital, não sei o que, não sei o que. Eu tô meio, parece que estou invalidando a sua dor diante de uma que eu senti que é muito maior e olha tudo que eu vivi. Opa, peraí, naquele momento eu estou me expressando, naquele momento eu preciso dessa escuta, desse foco para que eu me sinta abraçado, para que eu me sinta ouvido, para que eu me sinta confortado. E nem que a resolução não venha agora da minha dor, isso vai além de medir dores, é uma questão para mim de humanidade, de humanidade. E hoje nós estamos precisando muito dessa humanidade. Veja bem, você, como o Roger disse, no canal nós já falamos sobre a escuta ativa, sempre estamos batendo na mesma tecla sobre a questão da comunicação. É muito importante você se autoavaliar. O que é essa autoavaliação? A autoavaliação é eu olhar para mim mesmo. Eu tenho um estilo de autoavaliação. Então, por exemplo, eu gosto de papel, uma caneta. Bem, eu fiz isso. Então, ontem eu falei mais alto. Por que eu falei mais alto? Eu tenho que buscar quais os gatilhos que me faz falar mais alto. Isso eu começo a ter esse autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele também é um processo que você vai olhar para você mesmo, para você mesma. E uma das técnicas que eu mais gosto é eu de frente com o espelho e ali, ó, olhando. O que eu preciso melhorar? Esse reconhecimento é tão importante porque eu tenho que reconhecer, tomar as minhas decisões, fazer planejamento, fazer as ações, praticar as ações para que eu possa ter bons resultados. Eu não posso pensar em bons resultados fazendo a mesma coisa. Então, nesse processo dos relacionamentos, e aqui não só entra a questão de relacionamentos amorosos, mas são todos os tipos de relações. A relação profissional, a relação empresarial, a relação de mercado, a relação com familiares, relação com amigos, relação em sala de aula. Então, olhe a gama de possibilidades quando nós falamos sobre relacionamentos. Então, nós temos as crenças, cada um temos crenças. Você tem as suas crenças, eu tenho as minhas crenças, o professor Roger tem as crenças. Agora, eu tenho que avaliar quais crenças são limitantes, são negativas para o meu comportamento, para que eu possa expandir a minha mentalidade. Ou seja, a partir dessas percepções, eu começo a desenvolver filtros, ou seja, ou eu limpo filtros, ou eu mudo tipos de filtros, ou posso também decidir de continuar usando os mesmos filtros de sempre. Mas lembre-se, o outro depende muito das suas ações. Então, um dos exemplos que eu dou, eu vou usar o meu exemplo, mas presta atenção na sua vida, não na minha. Pega o exemplo, observe isso na tua vida, no teu círculo de relações. Teve um momento, Roger, que às vezes eu eu acreditava que quando eu me comunicava com o meu time, eu estava sendo claro. Então, por exemplo, eu quero que seja feita uma planilha para que eu possa verificar os dias, os horários de reuniões. Hoje eu enxergo, veja bem, hoje eu consigo compreender, eu reconheço. Não tinha comunicação nenhuma, Roger. Ao invés de chegar, olha, eu quero uma planilha, essa planilha tem que ter colunas com data, com horários, aquela semana, como que vai ser aquela semana, com quem e quais departamentos irão participar, e dar uma oportunidade para o outro dizer o seguinte: Anderson, eu não sei fazer essa planilha, eu não consegui compreender. E eu comecei a fazer o seguinte: então vamos desenhar a planilha juntos?
Eu comecei a dar essa voz. Então, essa dor me custou muito. Essa dor fez com que eu tivesse, por exemplo, pessoas que ficaram sentidas comigo a partir de uma comunicação errada nas relações. Roger, a partir de todo esse conhecimento, a partir dessas informações, você que está aí nos assistindo, qual é a sua dica? A partir desse exemplo que aconteceu comigo mesmo, como que nós podemos melhorar os nossos filtros de comunicação para as relações? Primeira coisa, de novo, escuta ativa. E não é só minha. Escuta ativa da equipe. Você me permite só interromper um pouquinho? Sim, claro. Pessoal, é uma questão de interromper mesmo, tá? Escuta ativa. Embora já tenha no podcast alguns vídeos falando sobre a escuta ativa, recomendo que você assista. Mas antes de você continuar a sua resposta, e peço desculpas por te interromper, claro. Fala para quem está nos ouvindo agora, o que é essa escuta ativa? Primeira vez no podcast? Simples. Escuta ativa. Escutar na essência. E aí eu falo, até comentei, né? Tem gente que tem a síndrome do Faustão. A síndrome do Faustão, né? Quando eu estou falando, a pessoa já, e começa a falar no meio, né? Te interrompe a linha de pensamento. Você já deve ter acontecido, e você está conversando com alguém, e você perceber que no meio da sua fala, a pessoa está até assim. Ela já está juntando o saliva para ela ficar guardando você, pô, na hora que você parar, e às vezes ela entra até numa ansiedade que você não para de falar e ela quer falar. Isso não é uma escutativa, né? A partir do momento que você diz algo e eu começo a preparar na minha cabeça a resposta que eu vou dar, eu já parei de escutar você. Eu perdi metade da sua comunicação porque eu estou aqui bolando algo para responder aquilo que você disse no início. A escutativa é um processo que não é simples para o ser humano. A gente já comentou que me preocupa muito esse negócio da pessoa o tempo todo pegar um áudio de WhatsApp e apertar lá o botão de 2 vezes, 1,5 vezes, para falar mais rápido. Quando você acelera a fala de uma pessoa, você começa a perder elementos do ambiente ou do contexto que falam muito sobre aquilo que a pessoa quer transmitir emocionalmente. Você perde tom de voz, você perde vocalidade, você perde gestos corporais, você perde muito da comunicação. Escuta ativa estou agora 100% pronto para você. Fale, claro que tudo que você me diz choca com o contexto que eu já tenho, então eu vou criando ideias aqui dentro, mas eu não vou julgar. Escuta ativa, escuta sem julgamento e sem interrupção. Basicamente é isso. Então, esse é o ponto principal, escuta ativa. Um outro ponto é o que para muita gente é complicado de entender, mas que a gente tem que buscar, que é comunicação, relacionamento, ganha-ganha. Ganha-ganha. E, por exemplo, Roger, vamos pegar agora na interrupção. E eu quero refletir isso. Sabe o que é legal de fazer o podcast, de fazer ao vivo, de fazer tudo isso? Porque nós vamos ali adquirindo experiências, né? Aliás, não deixe de curtir o nosso podcast, de compartilhar, de fazer o seu comentário, se inscrever no canal, de ativar o sininho. O Anderson Cruz Cast é um projeto de vida e nós começamos com o que nós temos. Isso é o mais importante, é começar, é dar o primeiro passo. E o que eu quero dizer isso com você? Dê o seu primeiro passo. A partir que eu estava te ouvindo, eu comecei a fazer uma reflexão. Por exemplo, nesse momento aqui do podcast, eu fiz uma pergunta para você, você começou a responder, mas aí eu lembrei do nosso ouvinte. Eu te interrompi. Isso é um tipo de interrupção que é negativa
como que isso pode ocorrer, por exemplo, numa conversa? Olha, antes de você responder isso ou continuar, eu preciso que você me explique um pouco disso. Como que trabalhar essa jogada? Sempre é um fator complicado porque a gente nunca sabe quanto a pessoa está estruturada. Mas dentro da oratória, por exemplo, nós trabalhamos, treinamos, somos treinados dentro da oratória para você dar assim leves toques no outro de que, opa, eu preciso entrar nesse contexto agora. Por exemplo, eu estou conversando com você, você está falando, né? E de repente eu posso fazer assim. Mas eu não vou interromper você. Mas esse toque aqui já é suficiente para você entender, opa, a partir do momento em que eu encerrar o meu ciclo de pensamento, eu vou guardar o que eu tinha para daqui a pouco, mas nesse momento é interessante porque ele quer completar com alguma coisa. Ou são sinais sutis. O que você não pode é interromper a pessoa no meio da fala. No meio da fala, porque eu estou estruturando uma ideia. Se você prevê, ou está vendo que a pessoa está falando muito, que é o meu caso, que eu falo pra caramba, né? Que é difícil você, por exemplo, chegar a um ponto assim, ele não dá um ponto final para eu poder entrar, né? Então aí você entra com um gesto corporal de alguma forma, um olhar. E aí a pessoa já, ela está querendo falar. Eu vou parar de estruturar o que eu estou falando aqui, deixa isso aqui, pendura. Vamos ver o que ela tem para colocar. Tá? Então, isso daí é exatamente isso que são relacionamentos. É você entender ao longo da história, da trajetória, e isso muda de pessoa para pessoa, qual é a melhor maneira que eu posso fazer para interromper ela. Isso, com o tempo, você vai começar a pegar de pessoa para pessoa. Não existe uma regra básica que sirva para todos. Tá? Não existe. Mas existem leves sinais que eu posso fazer. E eu, como um interlocutor, e eu, como um narrador, o ideal é que, ao comentar algo, eu vá fazendo, não desse jeito que eu estou fazendo, que eu estou fazendo exageradamente, mas algumas pausas. Algumas pausas até para estruturar meu pensamento, e de forma que a pessoa tenha a chance de completar com algo que ela precisa. Dinâmica das relações. Tem sinais que são assim muito sutis, mas é claro, você vai ter maior experiência quando você começa a ter contatos e conversas e relacionamentos com aquela pessoa específica. Aí você começa a entender o modus operandi dela. Você fala, opa, minha estratégia com essa pessoa vai ser dessa forma. Minha estratégia com outro vai ser do outro. Muitas vezes a gente interrompe mesmo. Às vezes é inconsciente. É uma coisa tão importante que você interrompe. Tudo bem, aconteceu. Perceba qual vai ser a reação da pessoa. Se para ela tudo bem, tudo bem. Você sabe que eu posso cometer um ou outra gafe para frente, que é ok. Se a pessoa ficar meio assim e se fechar, e aí você vê a linguagem corporal, né? Se fecha, aí você fala, opa, não foi uma boa abordagem, vou tentar outra coisa diferente. E é justamente isso que eu quero que você compreenda, que está aqui nos assistindo, que todo o processo é uma jornada. Para nós estarmos aqui hoje, eu e o professor Roger, nós temos uma jornada. E essa jornada, por exemplo, eu e o Roger juntos, nós dialogamos, nos preparamos, nós trabalhamos dinâmicas, nós fazemos algumas atitudes aqui no podcast para justamente apresentar para vocês como que funciona esse processo. E eu já vou dar um spoiler, mas não posso falar ainda assim o que é exatamente. Mas em breve vai sair um livro meu e um livro do professor Roger sobre muitos assuntos, mas voltado para essa questão. Já estamos preparando e aguarde. Vai ser muito enriquecedor para que nós possamos levar informação e conhecimento para você. Então, eu tenho que compreender essas questões que a má comunicação pode afetar sim as relações, não só amorosas, como profissionais, com o meu time, com o seu time,
com a sua empresa, com seus subordinados, com seus stakeholders, todo um processo, a sua cadeia de profissionais, colaboradores, de prestadores de serviços. Então, é muito importante você começar a observar isso. Claro, nós somos humanos. Humanos cometemos falhas. Mas o mais importante é reconhecer. Reconhecer que nós erramos, que nós falhamos. O que eu posso melhorar hoje? O que eu posso fazer de melhor para que eu não cometa mais a falha que eu tive ontem? Então, essa jornada, essa caminhada, é o que nos faz crescer como ser humano. É o que nos torna seres pensantes. Como diz Paulo Freire, nós temos que ter essa autonomia de formação. Como diz Paulo Freire, não há saberes iguais, há saberes diferentes, há momentos diferentes, espaços diferentes, crenças diferentes, filtros diferentes. Ou seja, não há saberes mais ou menos, há saberes diferentes, eles são diferentes em todo um contexto. Eu saber lidar com o diferente, com as pessoas que estão ao meu redor. Por exemplo, a minha linha de aula na universidade é diferente da linha de aula do professor Roger. Eu não sei falar sobre ciências da computação, eu não sei falar sobre programação, software, hardware. Então, eu posso dialogar com o professor Roger ou com outro profissional da área para eu começar a compreender, mas não vai ser a minha área. Então, quando eu começo a ter esse diálogo, eu começo a buscar uma comunicação, uma escuta ativa. E um dos maiores desafios do ser humano é justamente a escuta ativa. Eu lembro de uma pessoa, uma prestadora de serviços, e ela perguntou para mim, mas qual é o plano B para solucionar isso? Naquele momento não existia um plano B. Nem sempre vai existir um plano B. Porque existem situações que você não está esperando. Existem situações que aparentemente nunca vai acontecer, mas pode ocorrer. Então, você tem um plano A, você pode ter um plano B. Às vezes nem o A nem o B vai funcionar. E você tem preparado? Então, nós temos que sair dessa caixinha, né? Nos prepararmos para crescermos juntos. Então, nesse processo, nós temos que criar estratégias para que possamos resolver os conflitos de forma construtiva. Todos devem participar. Eu não sou mais e nem sou menos. Eu sou uma pessoa que somo com o professor Roger. E nesse sentido, professor Roger, como que nós podemos trabalhar a questão dos processos de transição, das relações, da questão do papel da liderança, como que nós podemos trabalhar com tudo isso aí, focado agora no papel de uma liderança para solucionar conflitos, ter uma comunicação mais clara com o time, com a empresa, com o todo. Liderança, né? Quando nós falamos de liderança, e aí posso tomar uma liberdade poética, vou falar uma liberdade poética, de classificar a liderança em dois tipos, e sempre pela percepção da pessoa que está sendo liderada. E aqui eu não estou querendo entrar nas correntes clássicas da literatura, que é Avenato, não. Estou querendo um pouco mais de liberdade para a gente colocar. Lideranças positivas, lideranças negativas. O conceito de positivo e negativo, veja, ele é subjetivo. O mesmo líder, ele pode ter um relacionamento saudável com boa parte da equipe, mas outras pessoas acharem ele um líder tóxico, por exemplo. Mas assim, quando a gente fala em lideranças positivas, de aspectos positivos, em sua maioria, o que nós temos são pessoas, líderes, que têm essa questão da humanização muito forte, sem querer levar para o romantismo da palavra humanizado, né? Mas assim, lideranças que entendem que eu, como ser humano, tenho uma bomba de emoções aqui por trás.
E principalmente, quando eu vou me relacionar com a minha equipe, e nós estamos falando de relacionamento, é imprescindível que eu entenda como líder, como gestor, como empreendedor, dono de um negócio, que eu tenho pessoas diferentes, crenças diferentes, dores diferentes. Portanto, a minha comunicação tem que ser diferente também. Esse é o grande ponto na minha experiência, na experiência que eu tive dentro de empresas, das mentorias, das consultorias, que é um dos pontos falhos das lideranças. É querer comunicar algo, transmitir algo para a equipe, imaginando que todos vão entender da mesma forma, todos vão agir da mesma forma, e os resultados serão os mesmos, porque eu fiz um discurso único para todos. E às vezes a pessoa bate até no peito. Eu não faço diferença na minha equipe. Não, você tem que fazer diferença na sua equipe. Claro, você não vai, não é tratar bem ou mal, não é esse tipo de diferença. Diferença na comunicação, diferença na maneira como você transmite a ideia, como você recebe feedback. Isso tem que ser estruturado pessoa por pessoa. Os grandes líderes, e eu digo os grandes líderes humanizados, fazem isso. Eles entendem que a pessoa com quem eu estou comunicando agora ela é diferente do outro. Para alguns, eu vou ter que dar maiores detalhes. Para alguns, é muito difícil eu esperar, por exemplo, iniciativa dele. E aí você tem teorias da administração, né, X e Y, que tratam disso, mas assim, fugindo um pouco dessas teorias, você que é empreendedor, você que é líder, você já deve ter percebido isso. Tem pessoas que você solta uma ideia, você precisa até segurar às vezes, porque o cara está indo lá, não, peraí, você está indo rápido demais, não era isso não. Já tem outras pessoas que se eu não ficar, né, naquele vocabulário bem chulo mesmo, né, dando uma tchutchada na pessoa, né, eu relembrando ela que ela tem que fazer aquilo, dando pequenos comandos de que, viu, vamos, né, como aquele cara na prova da canoa, né, com o megafone lá, vai, para o pessoal poder sincronizar. Tem gente que é assim. Talvez uma das maiores falhas de nós líderes é acreditar que todos da minha equipe querem buscar o estrelato, eles querem ser líderes um dia, eles são altamente iniciativos e têm uma proatividade gigantesca. E muitas vezes não é assim. Muitas vezes as pessoas que estão na nossa equipe, elas precisam ser, sim, diariamente, às vezes minutamente, lembrados que eles precisam fazer aquilo. Claro, isso faz parte do caminho da evolução do próprio funcionário, do próprio colaborador seu. Isso é liderança humanizada, são lideranças positivas. E isso para mim está acima quando eu utilizo a minha autoridade pelo meu cargo e ajo de forma punitiva, agressiva, ou muitas vezes de forma passiva. Nós já falamos isso no podcast anterior, né? Aquele cara que senta na cadeira presidente, né? Que é alto, assim, é gigante. E aí ele vai lá e deixa acontecer. A pessoa da teoria do caos, né? Aquela que fala assim, deixa acontecer porque eles se resolvem sozinhos, né? Isso aí são situações que se autorresolvem. Nós estamos falando de pessoas e relações. Você como líder, no mínimo, a sua obrigação é entender o contexto que você está, entender o contexto que seus funcionários estão, entender os conflitos que acontecem e agir com transparência e honestidade. Isso não tem como você fugir disso. Não tem como você fugir. Relações autênticas, relações de confiança. Isso é o mais importante, sabe? Relacionamentos saudáveis, produtivos, líderes que consigam transmitir isso para a sua equipe, né? E aí, tem uma pessoa aqui sentada nessa mesa que é especialista nisso, né? A pessoa já atuou com muitas pessoas, dono de uma empresa grande, passou por várias pessoas dentro do seu comando, fala com educadores, fala com conhecedores, fala com palestrantes, fala com mentorados. O professor Anderson é uma das pessoas aqui que mais tem experiência sobre esse tipo de relacionamento saudável e produtivo. Eu queria perguntar, agora eu perguntar para você, né? Como que a gente pode, Anderson, no seu modo de entender, na sua experiência, desenvolver esse tipo de habilidade nessas lideranças? Roger, eu estava te ouvindo e os meus neurônios buscando algumas experiências de vida, viu, pessoal?
você que está nos assistindo aí, ao longo desses, eu coloco nos últimos 30 anos, eu tive a oportunidade sim de participar de várias empresas. Eu viajei muito pelo Brasil, dando treinamentos. Eu trabalhei numa empresa de grande porte nacional que me deu essa oportunidade de desenvolver treinamentos com distribuidores, outras empresas, trabalhando com B2B, com B2C. Então, assim, hoje, quando eu olho para trás, uma das coisas que eu não tinha anos atrás, eu fui começando a trabalhar isso, aí eu falo, existiu uma dor, tá? Quando eu comecei a olhar para mim mesmo, ou seja, eu estou falhando, mas eu não conseguia encontrar o que era. Eu não conseguia enxergar o que era. E pode estar acontecendo com você isso. Só que eu comecei a usar uma técnica, a técnica da vulnerabilidade, ou seja, eu preciso de ajuda, me mostra. Só que aí eu tive duas experiências a partir disso. Eu comecei a observar que pessoas queriam usar a dor delas para colocar como se eu tivesse sido culpado. E outras, não, Anderson, olha, presta atenção nisso, cuidado com isso, presta atenção nisso. E eu comecei a buscar. Pessoal, entendimento, por exemplo, é um preço muito alto para se ter. Eu comecei a fazer cursos de oratória, de comunicação. Eu comecei a fazer a graduação de relações públicas, mas eu não finalizei essa graduação porque logo eu entrei no mestrado, mas o meu mestrado é no programa de pós-graduação na área da comunicação. Eu comecei a buscar teorias e conhecimento dessas teorias de comunicação. Eu participei muitos anos de um congresso e participo ainda, inclusive, do Intercom, que é a minha linha de pesquisa nesse congresso e a minha participação é comunicação e educação. E ali eu pude ter a experiência de conviver com pessoas e eu fui praticando, mas assim, todos os dias eu tenho algo a melhorar. Nos últimos tempos eu comecei a observar o seguinte, hoje eu trabalho com um outro nível de liderança. Então, hoje eu tenho um time para liderar, hoje eu tenho soluções que eu tenho que resolver. Soluções quer dizer, não resolver soluções, tá, pessoal? Mas eu tenho que atuar com soluções e essas soluções irão resolver problemas dos outros. Então, eu tenho que me colocar no lugar do outro. Principalmente, uma das minhas áreas de atuação na empresa, no Brasil, por exemplo, as pessoas não são formadas para o que eu trabalho, né? Só que nesses últimos 8 anos eu busquei essa formação técnica. Agora, eu tive que desenvolver uma comunicação, buscar mais formação, entender mais isso, para justamente manter um relacionamento autêntico de confiança. Só que nem sempre é 100% todos os dias. É isso que todos nós temos que entender. Nós somos falhos. Então, tem dias que às vezes eu tenho uma comunicação que não é tão positiva. Não, às vezes eu estou dialogando com o meu time e eu acabei de não utilizando a escuta ativa. Eu olho para mim naquele momento, na próxima vez eu tenho que entender isso, desenvolver melhor isso. Só que hoje eu sei reconhecer e até a pessoa, até o meu time, me desculpa por isso. O que eu posso melhorar? Então, saber ouvir. Só que quando você pergunta para o outro, o que eu posso melhorar? Eu tenho que ter um filtro muito grande, né? E nessa questão da liderança, Roger, quando você estava comentando, por exemplo, no livro milenar, na Bíblia, e hoje eu leio a Bíblia como instrumento de fé, mas também como instrumento de busca por estratégias e conhecimento. Imagine, por exemplo, no livro de Êxodo, na questão de Moisés, né? Quando Moisés teve que retornar ao Egito para libertar o povo, né, da escravidão, e ele liderando milhões de pessoas
e todo mundo reclamando no ouvido dele. O que Moisés teve que fazer a partir de uma direção divina, a partir de uma sabedoria? Ele teve que subdividir a liderança. Então ele era o líder maior e a cada grupo de pessoas ele tinha um líder. Então não era com todo mundo agora que ele falava. Então ele falava com os liderados e aqueles liderados se comunicavam com aquele grupo de pessoas. Então é necessário essas estratégias e esse conhecimento para que nós possamos avançar no nosso crescimento. Então hoje eu delego claramente as funções. Olha, você tem que resolver isso, você tem que cuidar disso. Isso eu não vou resolver mais, tá? Então, eu tenho que prestar muita atenção nisso. Então, isso é liderança. Eu aprendi muito e todos os dias eu aprendo. Eu resolvi, assim, quando eu tomei uma decisão, Roger, em um posicionamento de vida, investir em entendimento. Buscar mentorias específicas, leituras, estar em lugares estratégicos com pessoas estratégicas, porque hoje você está nesse nível, eu quero ir para o próximo nível. Essa jornada eu tenho que estar em lugares estratégicos, com pessoas estratégicas para eu avançar, para que eu possa crescer. Eu não cresço se eu faço a mesma coisa sempre. Então, a liderança é isso, eu tive que aprender isso. A maioria das vezes com muita dor mesmo, a dor emocional. Então eu comecei a cuidar das minhas emoções. Então hoje eu posso dizer com alegria e com leveza, o ato de reconhecer onde eu falhei me faz crescer mais. Então, e isso eu tenho levado para as pessoas, para você, inclusive está nesse livro que nós estamos trabalhando. Tem no nosso trabalho, no nosso projeto, isso é muito importante e eu acredito muito nisso, né? O professor Anderson, a cada dia que a gente está trabalhando aqui, eu vou conhecendo mais e mais, a gente vai se conhecendo mais e mais. Transparência e honestidade nas relações dele com a equipe dele são coisas que ele não abre mão. Então, isso para mim é muito importante e é muito legal ter uma parceria, ter um parceiro que pensa dessa forma e carrega esses valores em si. E você estava falando e eu fui lembrando de uma coisa que eu acho extremamente importante para que você pense quando você vai se relacionar com alguém, se comunicar e principalmente quando você passar a precisar, por exemplo, dar um feedback. Eu acho que feedback é uma coisa tão importante, tão relevante nos relacionamentos, porque se dado de uma forma errada, pode quebrar uma relação. Pode quebrar uma relação e existem várias formas da gente trabalhar feedback. E eu queria comentar isso aqui porque eu não poderia deixar de passar, né? Hoje se fala muito, Anderson, do tal do feedback sanduíche, né? Todo mundo gosta de falar do feedback sanduíche, né? Então, para você que não é da área da administração, mas está aí acompanhando o nosso podcast, né? O que é o tal do feedback sanduíche que o pessoal fala tanto, né? Muitos coaches trabalham nisso daí, né? Ele funciona, para mim funciona, só que eu dei eu particularmente criei uma variaçãozinha dele. Mas imagine o feedback sanduíche assim. Imagine o recheio do sanduíche como sendo a informação que eu preciso passar para a pessoa. Então vamos imaginar o caso mais comum. Ou alguém fez uma coisa que não deveria. Preciso dar uma bronca na pessoa, né? Então como que eu vou fazer isso? Segundo o feedback sanduíche, a primeira camada é o pão, é a camada mais mole, né? Uma camada mais macia. Então você vai chegar com maciez para o seu colaborador, né? E vai dizer para ele, olha, como é importante, você faz parte da nossa equipe, é muito importante. Nós agradecemos todo o processo que você vem fazendo, você veste a camisa da empresa, mas aí vem o hambúrguer, né? Vem a carne e o recheio, né? Aconteceu tal coisa, não foi legal, não sei o que, precisamos melhorar, precisamos daquilo. E uma última camada, que é o pão de baixo, aquela camada macia, gostosa de novo, né? Você é muito importante para a equipe, a gente conta com você e a partir de agora eu tenho certeza que vai dar certo e estamos juntos, toca aqui. Ok, é um
uma maneira de você dar o feedback. Né? Para algumas pessoas, e aí particularmente eu conheço isso de tantas entrevistas que eu já fiz, de tantas consultorias que eu já prestei, né? Fora da área de TI, eu sou formado em ciência da computação, também sou formado em recursos humanos, pós-graduação em recursos humanos, até para poder entender melhor esse universo. E nessas idas aí pelo mundo, empresas, né, muita gente fala assim, na hora que ele começou a falar para mim, isso é muito importante para a gente, eu já falei, já vem bom. Né? Ou seja, quando ele comentou, mas, e essa palavra é uma bomba, né? Mas, pô, eu já esqueci tudo que ele tinha falado para mim, não lembrava mais. E aí, quando você está na parte de baixo do feedback, né, no outro pão, agora está querendo dizer que eu só faço bem para a equipe, né? Depois dele me malhar, agora eu sou... Né? Então, assim, houve resistências de algumas pessoas em relação a isso. O que eu criei na minha cabeça e coloco até na literatura, vai estar no meu livro aí, um feedback que eu chamo de feedback torrada. Feedback torrada. A torrada é uma camada dura. A geleia está por cima. Então, eu inverti. A parte mole, a geleia, para mim, é a verdade, aquilo que eu preciso dizer. Então, eu não vou chegar te elogiando, dando 1000 elogios, para depois sentar o rei no céu. Eu vou chegar com clareza, honestidade, transparência, assertividade e dizer, olha, tivemos uma situação que aconteceu tal coisa, não foi legal para a equipe por causa disso. Agora vem a camada do pão, firme, muito mais firme que um pão de hambúrguer. Torrada, firme. Quero estabelecer com você um compromisso agora. A gente vai resolver essa situação de tal jeito, ou como você acha que a gente poderia resolver agora? Como que a gente pode fazer para que isso não aconteça mais? Eu estou junto com você e nós vamos resolver juntos isso. O papel do líder é, eu preciso delegar? Tá, você não delega a responsabilidade é sua. Aconteceu algum problema? O problema é nosso, eu como líder tenho que resolver. Então assim, você fez bem o seu trabalho? Louros para você. Deu problema? O problema é nosso. Eu como líder pego o problema para mim também, juntos vamos resolver. Então vamos estabelecer uma relação sólida. Por isso a torrada do feedback. Uma relação sólida, para que juntos possamos ser suporte para qualquer outro tipo de geleia que venha a acontecer dentro da nossa empresa, dentro da nossa relação. Então, esse tipo de feedback, ele é importante, para mim ele é muito mais relevante e atende uma maior diversidade de crenças das pessoas. Agora, o mais importante de tudo isso, você vai dar um feedback sobre a ação que a pessoa teve, nunca sobre a pessoa. A pessoa não é nada, ela não é desorganizada, ela não é bagunceira, ela não é descomprometida, ela não é. Naquele momento ela realizou uma ação que trouxe um problema ou outro, trouxe uma consequência negativa que nós vamos moldar a ação da pessoa, reprogramar a ação. Nunca reprogramar a pessoa, você não tem condição cognitiva, emocional para fazer isso, talvez nem ela tenha naquele momento. É irreal o líder acreditar que eu vou moldar uma nova pessoa aqui dentro. Não, é através da remodelagem de comportamentos, de ações, passo a passo, e que a pessoa vai se fortalecendo numa nova realidade. E isso faz com que a identidade dela fique cada vez mais firme. A gente não pode querer assumir a tarefa de mudar o mundo e mudar as pessoas e moldar as pessoas, esculpir ela como Deus fez um dia. Eu vou esculpir ela desse jeito assim. Você pode esculpir ações, pensamentos, você pode esculpir comportamentos, mas a essência da pessoa, ela vem com o tempo, ela vem crescendo, ela vem mudando junto com isso. Você é um agente de mudança comportamental. O agente de mudança emocional tem que ser a própria pessoa, com o seu apoio, claro. Pelo menos essa é a minha forma de pensar. Ô Roger, a partir que você acabou de dizer,
eu e os meus botões, né? Os meus botões começam a se dialogar, juntam os neurônios, as experiências. E é isso que eu acredito que você que está nos assistindo acontece também. Deixa aqui seu comentário. É muito importante para nós. Nós temos a questão do feedback. Feedback é um retorno, é uma devolutiva das ações do profissional que está ali no time perante a uma liderança. Ou seja, o líder faz essa devolutiva para o time, para o subordinado, para um prestador de serviços, até mesmo para um fornecedor. E eu vejo muito essa questão do feedback, sanduíche, do feedback humanizado. Por exemplo, teve bons anos da minha vida que eu tinha essa dificuldade de compreender o que realmente é um feedback. Olha, você desenvolveu esse processo, o processo está errado. Como que nós podemos melhorar nisso daqui? Então, eu fui aperfeiçoando isso. Eu gosto muito, Roger, do feedback 360 graus. Mas o que eu aprendi ao longo dos anos? As pessoas não são preparadas. É exatamente a palavra. Mas estamos preparados para isso? Não. Veio na cabeça a primeira coisa. Não é porque o feedback 360 graus, você pegar o time, o líder, você dá essa devolutiva para o time faz essa devolutiva para o líder, né? E eu gosto muito de implementar isso dentro da empresa. E eu tenho um caso, uma experiência que eu tive, a partir de um feedback de 360 graus. Aconteceu uma situação e o profissional teve uma falha naquele processo. Falando, nós precisamos resolver isso. Eu montei meu conselho ali, as pessoas que trabalham comigo. Eu achei muito interessante o que houve, né? Um profissional foi a favor de rescindir o contrato com essa profissional que falhou. O outro profissional defendeu. Não, ela fica. A falha vai acontecer a qualquer momento, porque somos falhos. Só que quando eu comecei a observar aquela pessoa, aquele profissional que disse, que queria que fosse rescindido esse contrato com outro profissional, o mesmo profissional começou a cometer muitas falhas. E falhas mais... que custou mais para a empresa do que aquela pequena falha do profissional. Aí eu fui a parte disso, não, as pessoas não são preparadas. Então, a vida não te prepara, a universidade não te prepara. Mas eu tenho que entender o seguinte, eu tenho que buscar essa formação em lugares certos, de forma estratégica, lidar com pessoas, desenvolver a gestão de pessoas, desenvolver a comunicação. Nesse processo, Roger, nós temos também a questão, de fato, como construir realmente um feedback. O que é realmente esse feedback? Há 30 anos eu escuto sobre feedback, né? E a ideia do nosso diálogo para você, por exemplo, é levar isso mais mastigado, não usando teorias administrativas, nem de gestão de pessoas, mas de fato, como desenvolver um feedback, um retorno para aquele profissional, para que ele possa crescer, né? Eu acredito o seguinte, depois me corrija, acrescente, fica à vontade, viu, Roger? Uhum. É desenvolvimento pessoal, profissional, liberdade emocional, ou seja, a gente trabalhar com as nossas emoções, né? E no seu ponto de vista, com a sua experiência, como devemos realmente dizer para o outro do seu time, olha, você tem que melhorar nisso. Porque geralmente, o que eu tenho observado ao longo de toda a minha vida é as pessoas levam para o lado pessoal. E continuarão levando. Enquanto eu não me desenvolver ao ponto de entender que estou numa empresa, isso são 8 horas por dia, 10 horas, 6, 8, 10, isso é uma
parte do meu dia. Isso é uma entrega de ações, projetos, é uma entrega cognitiva minha aqui. Claro, eu sou um ser humano, tá todo o meu emocional junto aqui nessa entrega. Mas isso é uma entrega profissional. Se é profissional, cada vez que eu penso que aquilo que a pessoa disse para mim é pessoal, e tem pessoas assim, e eu confesso que era assim também, eu tinha e sempre tive imensa dificuldade em escutar, você não fez direito, não foi legal o que você fez. Isso para mim pesava muito, sempre pesou muito. E aí quando você começa a entender as teorias dos comportamentos, as ferramentas de mapeamento de autoconhecimento, e por isso que eu falo assim, primeiro ponto importante, se autoconhecer. Segundo ponto, conhecer sua equipe. Conhecer sua equipe. Porque eu consegui, através do dia a dia, entender que, por que me dói tanto quando a pessoa fala que eu não fiz direito? E pior, vamos supor que a pessoa falou assim para você. A pessoa falava assim para mim: nossa, essa sua camisa aqui não tá legal. Sabe o que aparecia na minha cabeça? Ela não gosta de mim, o que ela tem contra mim? Que para outros tipos de pessoas aquilo lá nem faz sentido. Eu estou falando, a sua camisa não tem nada a ver com você, o Roger. É só a sua camisa que não está legal. Lembra, no começo dos nossos podcasts, eu disse que eu costumo colocar as pessoas, né, em 9 tipos de crenças as crenças raiz mais fortes. Né? E existe, né, uma crença que é assim, poxa, para eu ser amado pelas pessoas, para eu ser, para minha vida valer a pena, eu tenho que ser especial, eu tenho que ser único. Eu não posso fazer nada errado, tudo tem que sair com perfeição, porque eu sou a pessoa mais perfeita do mundo. Então tudo tem que sair com perfeição. Quando você começa a inserir na sua vida, como eu precisei fazer, a espiritualidade, aí você começa a entender que, peraí, vamos lá. Que tipo de perfeição é essa que eu estou tentando buscar dentro de mim mesmo? Eu acho que eu estou levando muito a sério, né? Quando Deus disse que eu sou a perfeição na terra, né? Que eu sou feito à sua imagem e semelhança, e Ele é perfeito, então eu também tem que ser perfeito. Peraí, né? Calma lá. Claro que eu tenho que buscar evolução, mas entender as minhas limitações, isso é importantíssimo para qualquer processo de feedback. E você entender como líder as limitações, as crenças que norteiam os seus funcionários, também vai fazer com que você acerte melhor no feedback. Nós já conversamos sobre isso, mas existem pessoas que não estão preparadas para eu chegar para ela e falar assim, vem cá, senta aqui, não foi legal tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tem pessoas que eu ainda preciso falar assim, sabe o gato? Ele subiu no telhado, ele está andando no telhado, daqui a pouco ele vai começar a descer do telhado, e quando ele descer, eu preciso fazer isso, senão a pessoa ela leva um choque. Tudo isso, somos seres humanos diferentes, cada um com suas crenças, suas percepções, mas é importante que nós, seja líderes, sejamos colaboradores, funcionários, tenhamos um entendimento que precisamos evoluir, principalmente quando a gente leva um choque. Então alguém chega para mim, que nem o feedback torrada que eu proponho, ele dá esse choque para algumas pessoas. Eu não vou chegar amaciando a pessoa e falar, você é muito importante para a nossa equipe, viu? Não, eu vou chegar para ela e vou falar assim, olha, é o seguinte, tal coisa aconteceu, eu vou colocar o contexto, eu vou colocar o impacto que aquela ação teve para mim, líder, para minha equipe, para a empresa e que pode ter impactado ela também. A partir do momento que eu contextualizo tudo isso, várias frentes, fica muito mais fácil para a pessoa que está recebendo esse feedback entender, peraí,
A ação que eu fiz aqui, que não foi legal, impactou aqui, aqui, aqui e aqui. Um grande erro dos líderes é fazer com que a pessoa simplesmente faça o trabalho dela e entenda só o quadradinho dela, sem fazer com que ela entenda aquele meu trabalho impacta em que na empresa? Quais são as outras pessoas afetadas com isso? Quando eu tenho esse conhecimento do que é afetado da cadeia produtiva, do processo como um todo, não só a minha bolinha do processo, né, quando eu desenho o processo, não é a minha bolinha, ou o meu quadradinho. Quando eu enxergo tudo, eu consigo perceber, opa, isso aqui é uma tarefa crítica. Isso aqui, se atrasar, isso aqui, se der problema, isso aqui, se eu não levar agora, cumprir o prazo, vai impactar em tantos dias lá o recebimento. E muitas vezes, e é na maioria das vezes, né, pela experiência eu sei, pela maioria das vezes a pessoa não tem esse entendimento. Ela está lá no quadradinho dela, e aí quando ela faz alguma coisa errada, para ela assim, foi uma besteira, foi uma besteirinha. Dar um feedback construtivo é, acima de tudo, fazer com que a pessoa enxergue o contexto como um todo e o impacto se ela já não conhece. Escutativa, entender por que aquilo aconteceu, talvez seja até uma falha nossa como líder de ter acontecido, em algum momento falhou alguma coisa, ela não tinha os recursos necessários ou conhecimento necessário, ou como você disse, eu pedi para fazer uma planilha de vendas. Não especifiquei o que era que eu queria na planilha. Aí ela fez, quando ela entregou no último dia, não era o que eu queria, impactou, não pude fazer venda, não recebi. Opa, vamos compartilhar que talvez essa ação que não deu certo, que eu estou conversando com você agora, também eu tenho uma parcela. Ou se eu não tenho parcela nenhuma, o que eu posso fazer para da próxima vez eu poder ajudar mais, eu estar mais, dar mais suporte para aquilo. Isso para mim é um feedback construtivo. Entender o contexto da pessoa, entender que eu sou parte do problema também, que eu não delego responsabilidade, e juntos, de fato, procurar como nós vamos resolver. E que isso se torne um conhecimento para a empresa. Que isso seja compartilhado entre os outros funcionários, os outros colaboradores. Que isso vire uma regrinha. Quando a gente fala em gestão de projetos, por exemplo, tem lá. Qual que é a última parte da gestão dos projetos? Depois da entrega. Lições aprendidas. Feedback é puramente lições aprendidas. O que acontece muitas vezes a gente conversa com a pessoa, não documenta isso, não sedimenta isso, daqui a pouco o outro está fazendo a mesma coisa, e o outro fazendo a mesma coisa, e repetindo as mesmas coisas, porque não virou um conhecimento para a empresa, não virou um conhecimento para o seu relacionamento, não virou um conhecimento que possa ser reaproveitado depois. Aí todo mundo começa a patinar nos mesmos erros de novo, e de novo. E aí o líder fica muito bravo. De novo? Não é possível, outra vez. Gente, se você está falando outra vez para o seu funcionário, alguma coisa está errada na sua gestão também. Vou colocar a mão na consciência. O líder não é só aquele que fala assim, estou vendo isso tudo funcionando e vou dar bronca e vou ficar feliz. Cara, o líder é o que mais trabalha. Está ganhando mais para isso. O seu trabalho é fazer esse conhecimento sedimentar para a empresa. Nós estamos falando de empresa, estenda isso para qualquer área da sua vida. Isso tem que ser documentado, internalizado. Isso é desenvolver pessoas. Isso, para mim, é a essência de liderança humanizada. E vou até parar, porque eu sei que você anotou um monte de coisa. Não, porque é muito importante, né? O que falta muito, né, num processo, inclusive, por isso que eu afirmo muito, né? A universidade não dá esse conhecimento, que inclusive você está recebendo esse conhecimento aqui de forma gratuita. Então, não esquece de curtir aqui, dar uma força para o nosso canal, de compartilhar esse vídeo, de fazer o seu comentário, de se inscrever no canal. É o nosso propósito de vida, é uma missão que nós temos. Então, entender tudo isso, Roger, veja, a percepção, documentar isso internamente na empresa, as melhorias a partir dessas falhas, isso é muito importante. Mas também existe uma outra situação. Aquele profissional que não consegue, ele não entende, ele não sente
quando você faz o feedback elogio. Ou seja, parabéns, você desenvolveu muito bem esse trabalho aqui. Como que você fez? E eu tenho observado também ao longo desse tempo de experiência, é um pouquinho o que eu tenho de experiência de vida, tá, pessoal? Boa parte também não aceita esse elogio de crescimento. Você, no seu ponto de vista, você como desenvolvedor de pessoas, treinador, professor, como que você vê isso? Casualidade do que a gente vive no nosso dia a dia, né? E aí eu pergunto para você, quantas vezes você foi elogiado hoje? Tá, eu vou fazer outra pergunta. Quantas vezes você foi elogiado essa semana? Esse mês? Desde o começo do ano. Para você ter talvez alguma coisa para colocar no seu dedo. Quantas vezes? Tá, vamos mudar a pergunta. Você como líder, quantas vezes você disse para alguém da sua equipe que aquele trabalho que ele fez, mesmo que você pense não é mais do que a obrigação dele, poxa, mas você fez de uma maneira satisfatória, você fez dentro do prazo. E aí tem uma corrente de líderes que vai falar assim, mas se eu ficar fazendo elogio pelo que ele deveria fazer, eu vou estar mal acostumando o meu funcionário. Não. Gente de Deus, que pensamento pequeno, pequeno. Somos seres humanos, um carro precisa de combustível. O ser humano precisa de combustível emocional para continuar. E veja, se você não der esse combustível, ele vai buscar em outro lugar. Ele vai buscar em outro lugar. Por isso, assim, a espiritualidade, para mim, ela veio também como um grande combustível nas diversas empresas que eu passei, não como consultor, não como mentor, mas como funcionário mesmo, e que eu não tive isso. Se não fosse a espiritualidade lá dentro, gente, era um emprego por mês. Se eu ficasse esperando que alguém chegasse para mim e falasse, pô, você fez um bom trabalho, que legal que ficou. Gente, você vai gastar o quê? 5 segundos? 10 segundos? Um pouquinho de saliva? Para dizer para a pessoa, nossa, esse relatório, cara, ficou muito bom, hein? Olha, do jeitinho que eu pedi. É óbvio que tem que ser do jeito que você pediu. Pedi para ele, tem que me entregar do jeito que eu pedi. Mas afirmar isso para ele, oh meu Deus do céu, né, gente? Vamos lá. Porque é assim, Anderson, as pessoas, e aí nós vamos entrar num contexto que eu acho interessante falar, sobre relações tóxicas, né? E aí esse pensamento de que, ele está me elogiando, eu acho que ele está sendo tóxico. O que ele está querendo a mais, será? Certeza que vai pedir para eu trabalhar no final de semana. Certeza que ele vai pedir para fazer tal coisa. Elogio sincero. Assim como eu tenho uma escuta ativa, eu tenho que ter um elogio ativo, né? O que é um elogio ativo? Um elogio sincero. De que, poxa, que legal que você fez da maneira que a gente combinou. Isso não é mais que obrigação? Não é, ok, pode ser, mas enfatizar isso é combustível para o seu funcionário. Assim como no seu relacionamento pessoal, da sua casa, amoroso, fica muito tempo sem elogiar outra pessoa, sem falar para você ver o que acontece. A gente sente falta. E se a gente sente falta no âmbito pessoal, amoroso, dentro da empresa a gente sente falta também. Isso não vai diminuir, nem sei se a palavra é essa, mas sei lá, masculinidade da pessoa, não, sabe? Eu não consigo, não entra na minha cabeça esse negócio de que, cara, é profissional. Profissional você tem que fazer e eu tô te pagando para isso, então você não tem que reclamar. Você não tem que querer mais nada, eu tô te pagando para isso. Você já deve ter passado por essa experiência. Quantas vezes você foi num lugar para ganhar mais, tá super feliz ganhando mais por 3 meses. Daqui a pouco o dinheiro já começa a não ser aquele fator motivacional mais, daqui a pouco você está buscando aquilo mais. E aí eu vou aproveitar e conversar com aqueles empresários que falam assim, poxa, a minha empresa está começando, eu não tenho como, de repente, colocar uma remuneração que seja assim, um diferencial. O meu funcionário, por 50, ele está saindo. Já ouviu isso? Quase não acontece, né, hoje em dia, né?
Ah, é a culpa dessa geração. Essa geração, ela, por cinquentão, ela sai. Essa geração que você está falando é uma geração que precisa muito mais de apoio emocional do que a gente na nossa época. Eu estou com quase 50 anos, a gente foi treinado, capacitado pelos nossos pais a aguentar o tranco. E quando nós falamos da geração, e tem essa reclamação aí sobre a geração atual por cinquentão está saindo. Essa geração, diferente da nossa, essa geração ela é extremamente carente, ela necessita de apoio emocional. Essa geração vem de pais que muitas vezes estavam trabalhando o tempo todo, foi criado pela avó, foi criado sozinho. Diferente da gente, a gente levava uma lambada para aprender e a gente aprendeu da forma mais difícil as coisas. Essa geração não. Essa geração que muitos chamam de geração Nutella, na verdade o que ela precisa é de apoio emocional. Ela precisa que a gente esteja ouvindo. E isso eu já escutei de vários funcionários em várias empresas que eu passei como consultor, que assim, eu estou saindo, quando eu vou fazer entrevista de desligamento, a pessoa fala assim para mim, então lá vai pagar mais. Mas durante a entrevista eu sinto que não era aquilo, e aí eu aprofundo e pergunto, mas motivo real? Se a empresa agisse dessa forma com você, eu ficaria. Se a empresa me ouvisse, se ela perguntasse para mim, o que eu espero de você? O que você espera de mim? Eu estou trabalhando aqui, eu estou fazendo uma graduação em outra coisa, eu estou fazendo uma pós-graduação para ser um líder e a empresa nunca perguntou para mim se eu gostaria disso. Eu sou um número para a empresa, é a frase que eu mais escuto na saída. Eu sou um número para a empresa não me trata como um humano. Entenderam liderança humanizado que é? Então assim, se a empresa não te trata como humano, você vai sair falando assim, tóxico, ambiente tóxico que eu estou. E muitas vezes não é tóxico, mas você está promovendo na percepção da pessoa uma toxicidade que poderia ser evitada. E assim, ao longo da caminhada eu tenho certeza que o Anderson tem muitos comentários e exemplos sobre relações tóxicas, porque a gente viveu isso. Nós também temos, a nossa idade, nós passamos, e eu passei por várias empresas em que de verdade eu me sentia assim um lixo lá dentro, um lixo. Então, e a gente tentava melhorar, tentava mudar. Por mais que a gente mudasse a nossa percepção de que, não, peraí, eu sou maior do que isso, vamos lá. Chega uma hora que você também precisa do combustível. Você precisa dessa motivação para estar aqui. Senão, é claro, eu vou procurar um ambiente que me valorize. E é justamente isso, né, Roger? Hoje, na verdade, no meu ponto de vista, está na moda a questão de tudo é tóxico, tudo é tóxico, tudo é tóxico. Não. Existem todos esses processos que nós temos que desenvolver, de aprender, de saber lidar com o outro, principalmente todas as gerações foram e sempre serão difíceis de se lidar com gerações, né? E nesse processo nós podemos observar o seguinte: nós temos a nossa geração, a geração atual, há uma certa, eu posso dizer o seguinte, na verdade há um certo desafio, que é justamente liderar e trabalhar com esse apoio emocional, porque a grande maioria dos líderes atuais não tiveram esse apoio emocional, não possui essa liberdade emocional, tampouco desenvolver as emoções do outro. Você que está aí em casa nos assistindo, seja você um profissional, um empresário, um empreendedor, seja um MEI, seja um CLT, quais são as suas percepções com as suas atitudes para com a empresa e com a empresa para com você? Porque nós também, eu já tive algumas experiências, sim, e também já tive as experiências que nem sempre é o salário ou o valor a ser pago pelos serviços, porque às vezes você dá um valor alto, mas também a pessoa não sabe trabalhar isso, aí começa também
a desenvolver essa questão que a empresa é tóxica. E eu costumo dizer o seguinte: cada profissional em sua hierarquia, em sua posição, há responsabilidades. No meu ponto de vista hoje, Roger, é que falta essa responsabilidade. Então, quando alguns profissionais assumem um posto, um cargo ou um contrato de prestação de serviços, falta esse entendimento. Ou houve uma comunicação falha, ou seja, não houve a questão da escuta ativa, aí aquilo se torna um relacionamento tóxico, ou então aquele profissional, de algum modo, pode haver uma confusão de soluções para a qual ele foi contratado, né? Eu tenho observado muito essas crises em algumas empresas e falando com alguns empresários. Eu tenho investido muito em alguns cursos de imersões e nas palestras que nós já demos, eu tenho observado muito essa ferida, né? Nós temos, acho que nem são os dois lados da moeda, eu acho que são 4 lados da moeda, né? O profissional que tem essa questão que precisa do apoio emocional, a empresa que precisa desenvolver esses conhecimentos e fundamentar isso internamente, o profissional também reconhecer quais são as responsabilidades dele e entregar, né? E também a questão do líder entender que é um conjunto de fatores para que eu possa executar uma escuta ativa, desenvolver melhor esse relacionamento, né? E nós precisamos sim desse combustível, do combustível do afeto, da afetividade, da descoberta da identidade, que na próxima semana que vem vai ser sobre identidade. E todo esse processo desencadeia emoções, só que são emoções de dor, ou seja, a ferida ou feridas estão abertas naquela pessoa, né? Você citou a questão do elogio sincero, é fundamental. Não, você fez um bom trabalho. Mas, por exemplo, já tive profissionais, mas você acredita que eu fiz bom trabalho? Não, você fez um bom trabalho, né? Aí você tem que ser mais incisivo, né? E o principal é responsabilidade. Você sabe qual é a sua responsabilidade como líder? Você sabe qual é a sua responsabilidade como profissional? Você sabe qual é a responsabilidade de você como empreendedor, como empresário, como empresa? Se você não sabe, é fundamental. A empresa, toda empresa, ela tem uma missão de vida. Saiba disso. Toda empresa nasce com uma visão, com uma missão, porque principalmente para uma empresa ser próspera, ela tem que prosperar a vida de pessoas. Para uma empresa ganhar dinheiro, ela tem que fazer dinheiro para as pessoas que ali trabalham também. E esse fazer dinheiro não é dar dinheiro de graça. Não existe almoço grátis. Mas a construção de um projeto requer um trabalho de parceria. Aí vem essa questão da escuta ativa, das relações, né, interpessoais e pessoais, o fator emocional, as responsabilidades, a geração de valor. Então, tudo isso é inclusivo. Então, Roger, nesse diálogo de hoje, que foi muito bacana, e mais uma vez sou muito grato à sua participação, te agradeço muito você por aí. Não esquece de comentar no vídeo, de compartilhar por mais pessoas que você possa ter aí de possibilidades e de curtir o nosso vídeo. Ajude o nosso canal a crescer, que o YouTube possa compreender que esse é um conteúdo relevante e que possa ser entregue para mais pessoas. Não esqueça disso, nos ajude. Isso é um trabalho de colaboração, é um trabalho que todos juntos. Então, conforme o YouTube entrega mais, nós vamos ter mais oportunidades de estar aqui de forma gratuita para levar até você informação, conhecimento, educação, entendimento. Roger, nesse processo de hoje, nesse podcast, né, que é um processo, as nossas ações, os nossos diálogos, nós falamos sobre escuta ativa, relações e relacionamentos, toxicidade,
identidade, feedback. Qual é a sua mensagem final para você que está nos assistindo? Pode ser duas? Pode, claro. Duas dicas. Duas dicas para você. Primeira dica. Verifique com quem você está falando. Quem você escuta. Quem é o seu mentor? Ah, você fala, mas eu não tenho mentor nenhum. Claro que tem. Se você está no TikTok rodando vídeo para cima de acidente de trânsito, você está sendo mentorado pela tragédia. Quem é o seu mentor? O seu tempo que você não está trabalhando, que você está em casa, que é um tempo de desenvolvimento e aprendizado. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Né? Então, diga-me o que tu ouves e vês, e eu te direi qual é a sua perspectiva futura. Procure nesse momento agora que a tecnologia está tão acessível, a entrar em podcasts e conhecer pessoas que têm tanta coisa de graça para você na internet. Veja, tudo isso que a gente discutiu aqui hoje, Anderson, isso daí custou uma grana para as empresas. Elas contratam a gente para isso. E nós estamos oferecendo para você, assim como tem muita gente na internet, oferecendo a possibilidade de você obter conhecimento e se desenvolver. Tá? Essa é a primeira dica. E a segunda dica é: preciso relatar um problema para alguém. Serve na sua casa, serve na empresa, serve no convívio familiar, na igreja, onde você tem um problema para relatar. Que tal se da próxima vez você relatar o problema para quem é de responsabilidade, mas junto pensar assim, olha, eu já pensei e talvez dê para resolver dessa forma, ou um caminho possível para ajudar seria esse. Você vai ser parte do problema, levando o problema, seja parte da solução também. E você vai começar a perceber como as pessoas vão te olhar de outra forma, como eles vão começar a te envolver também. E isso, para mim, é proatividade, que é diferente de iniciativa. Iniciativa, ó, levantei a bandeira, tá acontecendo um problema aqui, viu? Ó, vai dar merda. Desculpa falar isso, né? Vai dar problema, tá aqui, ó. Proatividade é, tá, eu sei que vai dar um problema. Como que eu vou fazer para de fato resolver ele? Ou ajudar, ou ter um caminho inicial para ajudar nisso? Poxa, isso faz parte do seu desenvolvimento. Não vai arrancar um neurônio seu, muito pelo contrário. Vai criar novas sinapses, porque eu estou pensando em como resolver, e isso vai te dar na cabeça já a ideia de que, se você não é empreendedor, opa, o empreendedor tem que pensar assim. É o negócio dele, ele tem que resolver o problema. Isso já vai criar um mindset, ou uma mentalidade vencedora. E isso é hábito. Comece a fazer, se habitue a fazer. Então, não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com as pessoas que você conhece, de fazer o teu comentário, deixar o teu comentário aqui. O que nós trabalhamos hoje? A mensagem que eu deixo para você da seguinte forma: nós precisamos vencer a nós mesmos diariamente. Nós precisamos reconhecer onde somos bons e também onde somos falhos. Esse crescimento da nossa vida é uma jornada até o nosso fim dos dias aqui nesse mundo, nessa terra. Um dia todos nós vamos morrer. Só que eu não sei que dia, que horário. Né? A melhoria é uma constância. Não se limite dentro de uma toxicidade do outro, ou seja, você tem que fazer isso agora. Não. O que nós estamos ensinando para você hoje, deixando isso aqui para você, nós estamos aqui o seguinte: olhar para você e te dizer, é um crescimento, é um passo de cada vez. Para eu e o professor Roger estarmos aqui hoje, foi um processo. E vai continuar sendo um processo. Não tem um jeito. Então, entender que todas essas melhorias do nosso comportamento, da nossa comunicação, eu tenho que investir em desenvolvimento pessoal e profissional, leituras, cursos,
buscar mentorias, participar de palestras, né? Inclusive o professor Roger nos disse agora no fechamento. Me fale o que você vê e ouve, que eu te falo quem és, né? Isso não quer dizer que você não vai nunca mais fazer algum entretenimento. Não! Você precisa também ter um entretenimento, mas você tem que tomar cuidado, que esse entretenimento, por exemplo, se você pegar Instagram e YouTube, até mesmo YouTube, o TikTok, algoritmos, que tipo de algoritmos estão no seu feed de notícias? Né? Então tudo isso tem que participar. Hoje, por exemplo, eu lembro que eu fiz uma varredura no meu Instagram e eu comecei a não seguir pessoas. E teve pessoas que me cobraram. Nossa, você me deixou de seguir. Por quê? O que ela postava não fazia eu crescer. Eu não me interessava com aquilo. Eu tive que tomar esse posicionamento. Então, olhe o que você vê, ler. É muito importante para o teu crescimento, né? Falamos também sobre a questão da toxicidade, o que é tóxico, o que pode ser não tóxico, a questão da comunicação assertiva, tudo isso junto com o professor Roger. Professor Roger, eu quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Eu quero te agradecer a você que está aqui com a gente. Aliás, volto a repetir, não esquece, deixa o teu comentário, curta o vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Então, te agradeço muito por hoje, por esse momento, por nosso diálogo, eu, você e o professor Roger, e nesse momento aqui. Eu agradeço a todos os envolvidos para que esse podcast possa estar aqui diretamente para você. Te desejo uma semana muito abençoada, muita paz, prosperidade, que Deus possa te abençoar, que o teu crescimento pessoal e emocional seja de forma tranquila, pacífica e principalmente autoconhecimento e autocuidado. Até o próximo.